Elisa apertou a mão da filha de 6 anos, quando viu os dois idosos sentados no banco do ponto de ônibus, sozinhos. O sol do meio-dia já estava forte, e eles pareciam ali há horas. A bolsa da senhora estava revirada no colo, e o homem olhava para todos os lados, perdido. "Mamãe, eles estão bem?" Nina perguntou baixinho. Elisa hesitou. Tinha pressa. Ainda precisava resolver o resto do dia e colocar a cabeça em ordem depois de tantas decisões. Mas algo no olhar cansado da senhora a fez parar. "Vamos ver se podemos ajudar", disse, caminhando até eles. Augusto levantou os olhos úmidos quando ela se aproximou. Rosa segurava um papel amassado com força, como se fosse um mapa do tesouro. "Com licença", Elisa falou com suavidade. "Vocês estão precisando de ajuda?" E foi nesse momento que começou uma história que mudaria a vida de todos eles. E antes de continuarmos, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se você acredita que pequenos gestos podem transformar vidas, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias sobre amor verdadeiro, família por escolha e como a empatia pode mudar tudo. Histórias que mostram que os melhores finais nascem dos gestos mais simples. Elisa Pereira, de 29 anos, acordava todo dia às 5:30 da manhã. Não por escolha, mas por necessidade. Mãe solteira da pequena Nina, ela construíra uma rotina precisa como um relógio. Café simples, Nina arrumada para a escola, trabalho no salão de beleza do centro até as 2, buscar a filha, mercado, casa, jantar, lição de casa e assim por diante. Morava em uma casa alugada de 2 quartos em um bairro simples, nada luxuoso, mas tudo limpo, organizado e cheio de amor. As paredes tinham desenhos de Nina colados com fita crepe, plantas que ela mesma cuidava na janela, e uma mesa pequena, onde faziam todas as refeições juntas. Nina era uma menina esperta, de olhos grandes e curiosos. Aos 6 anos, já entendia que algumas coisas custavam dinheiro que elas não tinham, mas nunca reclamava. Pelo contrário, vivia inventando brincadeiras com caixas de papelão e ajudando a mãe com pequenas tarefas. Elisa nunca se vitimizou. Havia escolhido criar Nina sozinha, quando descobriu que o pai da menina não estava preparado para a responsabilidade. Foi difícil no início, mas agora elas tinham uma vida boa, simples, mas boa. Naquela manhã de quinta-feira, depois de levar Nina à escola, Elisa passou no banco para resolver pendências. O gerente havia marcado para discutir o financiamento da casa própria, um sonho que ela alimentava há anos, juntando real por real. Quando saiu do banco 3 horas depois, a reunião havia sido produtiva. Não conseguiria a casa dos sonhos imediatamente, mas havia esperança. Era por isso que estava sorrindo quando viu o casal no ponto de ônibus. "Senhora, está tudo bem?" Elisa perguntou, se agachando na altura de Rosa. A idosa a olhou com olhos cansados. Devia ter uns 70 anos, cabelos brancos presos em um coque desfeito, roupas simples, mas bem cuidadas. "Estamos um pouco perdidos", Rosa admitiu, mostrando o papel. "Viemos visitar nosso filho. Queríamos fazer uma surpresa, sabe? Mas acho que erramos em algum lugar." Augusto, sentado ao lado, completou. "O ônibus que pegamos não era o certo. O motorista disse que aqui era o final da linha. Estamos tentando ligar para o Daniel, mas o telefone só dá ocupado." Elisa olhou o endereço no papel. Era em outro município, a quase 2 horas dali. "Vocês vieram de onde?" "Do interior." 3 horas de viagem. Augusto suspirou. "Queríamos surpreender nosso filho." "Faz tempo que não nos vemos direito." Nina se aproximou devagar e tocou a mão de Rosa. "A senhora está com sede?" Rosa sorriu pela primeira vez. "Um pouquinho, meu amor." Elisa olhou ao redor. O sol estava cada vez mais forte e não havia nada perto, apenas casas residenciais e aquele ponto isolado. "Escutem", ela disse, tomando uma decisão. "Vocês não podem ficar aqui. Que tal virem até a minha casa? A gente liga para o filho de vocês
e daí vemos como resolver. Não queremos incomodar, querida, Rosa protestou. Incomodar nada. Nina, o que você acha de levar os avós para casa? Avós? Nina sorriu largamente. Posso chamar vocês de vô e vó? Augusto e Rosa se entreolharam emocionados. Claro que pode, meu amor. Augusto disse com a voz embargada. A casa de Elisa ficava a 15 minutos a pé. Durante o caminho, Nina tagarelou sem parar, contando sobre a escola, os amigos, os desenhos que fazia. Rosa segurava sua mãozinha e ria de cada história. Ela é muito esperta, comentou com Elisa. É sim, esperta demais às vezes. Elisa sorriu. Nina, vai devagar, vô Augusto não consegue andar tão rápido. Quando chegaram em casa, Elisa sentiu um aperto no peito. A casa era humilde, bem diferente do que Rosa e Augusto estavam acostumados a visitar quando iam até a cidade do filho. Mas Rosa e Augusto entraram como se fosse um palácio. Que casa aconchegante! Rosa disse, observando os desenhos de Nina nas paredes. Faz tempo que não vejo um lar de verdade. Vocês não querem água, café? Elisa ofereceu. Um café seria ótimo, Augusto aceitou. Enquanto Elisa preparava o café, ouviu Nina mostrando seus brinquedos para Rosa. A menina havia puxado uma caixa de papelão decorada como uma casa. Essa é a minha casa de bonecas. Minha mãe me ajudou a fazer. Olha, tem quarto, sala, cozinha. Rosa se ajoelhou no chão, fingindo admirar cada detalhe da construção improvisada. Nossa, que projeto incrível! Você é uma arquiteta. O que é arquiteta? Quem faz casas bonitas? Como você fez essa? Nina ficou radiante. Augusto se aproximou de Elisa na cozinha. Sua filha é um amor. É a luz da minha vida. Elisa respondeu, coando o café. E o pai dela? Não faz parte da nossa história. Ela disse simplesmente sem amargura. Estamos bem assim, nós duas. Augusto assentiu, respeitando sua privacidade. Posso ajudar com alguma coisa? Imagina. Vocês são meus convidados. Durante a tarde tentaram ligar para Daniel várias vezes, mas o telefone continuava ocupado ou ia direto para a caixa postal. Ele deve estar trabalhando, Rosa justificou. Nosso filho trabalha muito. Às vezes passa dias sem atender o telefone direito. Então vamos tentar mais tarde. Elisa decidiu. Vocês almoçaram? A resposta foi negativa. Elisa preparou um almoço simples. Arroz, feijão, ovo frito e salada. Nada sofisticado, mas feito com carinho. Faz tempo que não como uma comida caseira assim. Rosa suspirou emocionada. Vocês não cozinham em casa? Cozinhamos, mas não é a mesma coisa, Augusto explicou. Daniel sempre insiste em mandar comida pronta ou nos levando para restaurantes bons demais para o nosso dia a dia. Ele cuida bem da gente, mas não é como sentar numa mesa em família, Rosa completou. Nina escutava tudo, comendo devagar. Minha mãe cozinha todo dia. Ela faz o melhor macarrão do mundo. É mesmo? Rosa perguntou. É, e ela deixa eu ajudar a fazer bolo no domingo. Que sortuda! Após o almoço, enquanto Nina cochilava, os 3 adultos conversaram na sala pequena. Rosa e Augusto contaram sobre a vida no interior, sobre como sentiam falta do filho, mas entendiam que ele tinha responsabilidades. Ele construiu uma empresa do zero, Augusto disse com orgulho. Trabalhador, determinado. Só esqueceu um pouco como é importante estar junto da família. É difícil equilibrar, imagino, Elisa comentou. É, mas ultimamente acho que ele está muito sozinho, Rosa suspirou. Trabalha demais, não tem namorada, não relaxa nunca. Por isso viemos. Queríamos lembrar ele que tem uma família que o ama. Elisa se emocionou com a simplicidade do gesto. Tenho certeza de que ele vai ficar feliz em vê-los. Enquanto isso, a 2 horas dali, Daniel Augusto Silva, executivo de 35 anos, proprietário de uma empresa de consultoria, estava começando a se preocupar. Desde a noite anterior, Daniel tentava falar com os pais, mas eles simplesmente não atendiam. Daniel morava sozinho em um apartamento no centro da cidade, funcional e moderno.
Workaholic assumido, ele passava mais tempo no escritório que em casa. Os pais moravam a 3 horas de distância, e ele tentava visitá-los pelo menos uma vez por mês, além das ligações diárias. Mas dessa vez, o silêncio estava estranho. Começou ligando para vizinhos, depois para amigos próximos da família. Ninguém os havia visto. Foi quando uma vizinha comentou que os havia visto saindo na manhã do dia anterior com uma mala pequena. Dona Rosa disse que iam fazer uma surpresa. A mulher contou pelo telefone. Daniel desligou preocupado. Surpresa para quem? Para ele? Mas como chegariam até sua cidade? Começou a fazer ligações para rodoviárias, empresas de ônibus, hospitais e até para comerciantes próximos aos terminais. Pediu ajuda, descreveu os pais e deixou contatos. No fim da tarde, um funcionário de uma linha de ônibus ligou informando que um casal com aquelas características havia descido em um bairro residencial, acompanhados por uma mulher jovem e uma criança. Daniel cancelou todos os compromissos e saiu dirigindo imediatamente. Já eram quase 6 da tarde, quando Daniel conseguiu o endereço exato depois que um funcionário da linha de ônibus confirmou onde o casal havia descido. Dirigiu pelas ruas do bairro Simples, procurando o número da casa. Quando chegou, estacionou o carro importado na rua Humilde e respirou fundo. Não sabia o que esperar. Tocou a campainha. Elisa abriu a porta com Nina ao lado. Pelos vidros da sala, Daniel pôde ver seus pais, saudáveis, tranquilos, assistindo televisão. Você deve ser o Daniel, Elisa disse com um sorriso aliviado. Eles estavam tentando falar com você o dia todo. Meus pais estão bem? Foi a primeira coisa que perguntou. Perfeitamente bem, quer entrar? Quando Daniel entrou na sala, Augusto e Rosa se levantaram imediatamente. Filho, Rosa correu para abraçá-lo. Conseguimos te encontrar. Conseguimos? Daniel estava confuso. Vocês que me encontraram? Eu que estava procurando vocês. A gente queria fazer uma surpresa, mas se perdemos. Augusto explicou envergonhado. Essa moça nos salvou. Daniel olhou para Elisa, que estava na cozinha, dando privacidade para o reencontro. Ela nos trouxe para casa, deu almoço, cuidou da gente. Rosa continuou. E a Nina, que menina mais esperta. Oh, Daniel, vem conhecer a Nina. A menina se aproximou timidamente. Oi. Você é o filho do vô Augusto e da vó Rosa? Daniel se agachou na altura dela. Sou sim, e você cuidou bem dos meus pais? Cuidei, brinquei com a avó Rosa e o vô Augusto me ensinou a jogar dama. Daniel sorriu genuinamente pela primeira vez em dias. Obrigado, Nina. Levantou e foi até a cozinha onde Elisa preparava um lanche. Não sei nem como agradecer, começou. Não precisa agradecer nada. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não, não faria. Daniel disse com certeza. A senhora... Vocês... salvaram meus pais. Como posso retribuir? Elisa o encarou pela primeira vez direito. Ele era alto, cabelos castanhos, olhos cansados, mas gentis. Vestia roupas caras, mas amassadas, como se tivesse saído correndo de algum lugar. Não quero nada em troca. Seus pais são pessoas maravilhosas. Foi um prazer tê-los aqui. Mas, sem mas, fica para jantar. Eles ficaram o dia todo falando de você. Daniel hesitou. Tinha trabalho acumulado, compromissos, ligações para retornar. Vai, tio Daniel. Nina apareceu na cozinha. Minha mãe faz a melhor comida. Como negar um pedido daqueles? Durante o jantar, na mesa pequena da sala, Daniel observou uma cena que não via há anos. Seus pais relaxados, sorrindo, contando histórias. Rosa ajudava Nina a comer. Augusto fazia piadas que arrancavam risadas da menina. Pai, quando foi a última vez que o vi tão feliz? Daniel perguntou. Hoje. Augusto respondeu simplesmente. Faz tempo que não passamos um dia assim. Sem pressa, sem compromissos. Só vivendo. Daniel sentiu um aperto no peito. Quando havia sido a última vez que passara um dia inteiro com os pais sem olhar o celular? Elisa. Ele se virou para ela. Posso saber o que você faz? Trabalho em um salão de beleza, sou manicure e pedicure. E sempre cuidou de estranhos assim? Elisa riu suavemente.
Não são estranhos. São seus pais. E qualquer pessoa com um mínimo de humanidade faria o mesmo. Infelizmente não, Elisa. Infelizmente não. Após o jantar, enquanto Nina mostrava seus desenhos para Rosa, Daniel ajudou Elisa a lavar a louça. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Ele disse, secando um prato. Pode. Por que ajudou meus pais? Sinceramente, sem querer ofender, mas... Vocês não se conheciam, poderia ter sido perigoso. Elisa pausou, pensando na resposta. Porque um dia eu e a Nina também vamos ficar velhas. E espero que, se precisarmos, alguém nos ajude da mesma forma. Daniel a encarou. Havia uma simplicidade e honestidade naquela resposta que o desarmou completamente. Você tem família, além da Nina? Não. Somos só nós duas. E está bom assim. Seus pais? Morreram quando eu era jovem. Cresci em orfanato até os 18. Daniel parou de secar a louça. E mesmo assim você cuida de todo mundo? Não cuido de todo mundo. Apenas faço o que posso, quando posso. Nas 2 semanas seguintes, enquanto organizava o retorno dos pais para casa, Daniel estabeleceu uma rotina diferente. Em vez de voltar imediatamente para sua cidade, ele alugou um apartamento próximo e começou a trabalhar remotamente algumas vezes por semana. A verdade era que ele não conseguia parar de pensar na serenidade daquela casa simples, na forma como Nina ria alto e livre, na paciência infinita de Elisa, na forma como seus pais pareciam ter voltado no tempo, mais leves e felizes. Começou aparecendo na hora do almoço, sempre com uma desculpa. Vim ver como os pais estão. Trouxe um remédio que o pai esqueceu. Nina pediu para eu ver o desenho dela. Elisa nunca questionou. Apenas colocava um prato a mais na mesa. Você não precisa me alimentar todos os dias, Daniel disse numa tarde depois de mais um almoço caseiro. Não estou alimentando você. Estou alimentando minha família estendida. Ela respondeu naturalmente. Família estendida. As palavras ecoaram na mente dele o resto do dia. Foi nessa época que Daniel começou a notar pequenos detalhes. Como Elisa esticava o orçamento para sempre ter comida suficiente para todos. Como ela nunca comprava nada para si mesma. Como as roupas de Nina, apesar de sempre limpas, eram simples e algumas já estavam pequenas. Posso contribuir para as despesas da casa? Ofereceu um dia. Para quê? Estou comendo aqui todos os dias. É justo. Daniel. Elisa o encarou seriamente. Não quero que isso vire uma relação de dinheiro. Prefiro que a gente se ajude com presença. Não é pena. É gratidão. Então demonstre sua gratidão sendo presente, não jogando dinheiro. Foi a primeira vez que alguém rejeitou sua ajuda financeira. Daniel ficou desconcertado, mas também admirado. Aos poucos, Daniel começou a participar da rotina da casa. Ajudava Nina com a lição de casa, descobrindo que tinha paciência que nem sabia que existia. Acompanhou Elisa ao mercado uma tarde, carregando as sacolas e observando como ela calculava cada compra. Você é muito organizada, comentou. Necessidade, ela respondeu. Quando se tem pouco, cada centavo conta. Mas você nunca reclama. Do quê? Tenho uma filha saudável, uma casa, trabalho, comida na mesa. Sou uma mulher sortuda. Daniel havia crescido acostumado com pessoas que tinham tudo e sempre reclamavam de alguma coisa. A perspectiva de Elisa era revolucionária para ele. Uma tarde, enquanto Nina brincava no quintal pequeno com Rosa e Augusto, Daniel e Elisa ficaram na varanda conversando. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela disse. Claro. Por que você trabalha tanto? Daniel hesitou. Para dar segurança para meus pais. Para ter estabilidade, para fugir do quê? A pergunta o pegou desprevenido. Como assim? Pessoas que trabalham demais às vezes estão fugindo de alguma coisa. Solidão, medo, decepção. Daniel ficou em silêncio por um longo tempo. Medo, acho, admitiu finalmente. Medo de parar e perceber que construiu uma vida sem... vida. E percebeu. Ele olhou para dentro da casa, onde seus pais brincavam com Nina como avós de verdade.
Estou percebendo. Um mês após o primeiro encontro, Augusto e Rosa decidiram voltar para casa, mas não antes de uma conversa franca com o filho. Daniel, Augusto disse numa manhã, enquanto Elisa havia saído com Nina. Preciso falar com você. Chay fala, pai. Você gosta da Elisa. Não era uma pergunta. Pai, não é algo ruim, filho. Pelo contrário, faz tempo que não vejo você, humano. Como assim? Rosa se juntou à conversa. Você estava se tornando uma máquina de trabalhar, Daniel. Sem alegria, sem leveza. Aqui com ela você voltou a ser nosso menino. Elisa é uma mulher especial, Daniel admitiu. Mas é complicado. Por quê? Porque nossas vidas são muito diferentes. Ela não merece que eu chegue e bagunce a estabilidade que ela construiu. E quem disse que você vai bagunçar? Augusto questionou. Talvez você vá somar. Pai, eu ganho em um mês o que ela ganha em um ano. Como isso não vai criar um desequilíbrio? Filho, Rosa segurou suas mãos. Amor não é sobre dinheiro, é sobre cuidado. E vocês já cuidam um do outro. Daniel não havia percebido, mas era verdade. Nos últimos dias, ele automaticamente ligava para saber como havia sido o dia delas. Elisa separava comida para ele quando chegava mais tarde. Nina já o incluía nas brincadeiras como parte natural da família. O que vocês acham que eu deveria fazer? Seja honesto com ela, Rosa disse, e com você mesmo. Naquela noite, depois que Augusto e Rosa foram dormir, Daniel pediu para conversar com Elisa na varanda. Meus pais vão embora amanhã, começou. Eu sei, vou sentir falta deles. Eu também vou voltar para minha cidade. Elisa assentiu, tentando esconder a decepção. Claro. Sua vida é lá. Elisa, ele se virou para encará-la. Posso ser honesto com você? Sempre. Este último mês mudou minha vida. Você mudou minha vida. Ela o encarou surpresa. Eu não fiz nada. Fez tudo. Me mostrou como é uma família de verdade. Como é viver sem pressa. Como é cuidar sem esperar nada em troca. Daniel, eu sei que nossas vidas são diferentes. Sei que é complicado. Mas eu... Ele respirou fundo. Eu me apaixonei por você. Por vocês duas. Elisa ficou em silêncio, processando as palavras. E eu, ela disse finalmente, me apaixonei por quem você se tornou quando está aqui. Então o que fazemos? Não sei, ela admitiu. Não sei como isso funcionaria. Nem eu, mas sei que quero tentar, se você quiser. E Nina? Nina me adotou antes de eu adotar ela. Daniel sorriu. Aquela menina já me tem na palma da mão. Elisa riu emocionada. Seria difícil. Seria. Mas talvez valesse a pena. 6 meses depois, Daniel havia mudado sua empresa para funcionar também na cidade de Elisa. Não abandonou o trabalho, mas aprendeu a equilibrá-lo com a vida. Augusto e Rosa visitavam a família, porque agora eram uma família, todos os fins de semana. Nina os havia adotado completamente como avós, e eles a tratavam como neta legítima. Daniel não tentou mudar a vida de Elisa. Em vez disso, aprendeu a caber na simplicidade dela. Continuaram morando na casa pequena. Ele apenas ajudou com algumas reformas discretas. Elisa continuou trabalhando no salão, agora por escolha, não por necessidade. A diferença era sutil, mas profunda. Agora, ela trabalhava porque gostava, não porque precisava. Nina tinha um pai presente e carinhoso, e todos tinham algo que dinheiro nenhum compra. Uma família construída com amor, paciência e escolhas certas. Numa tarde de domingo, enquanto Nina brincava no quintal com os avós, Daniel e Elisa observavam da janela da cozinha. Você se arrepende? Ele perguntou. Do quê? De ter parado naquele ponto de ônibus naquele dia. Elisa sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. Nunca. Foi o melhor desvio da minha vida. O meu também. Do quintal chegava o som da risada de Nina misturada com as vozes de Augusto e Rosa. Uma sinfonia simples e perfeita de uma família que se encontrou por acaso, mas que escolheu ficar junta de propósito.
Às vezes, o amor mais verdadeiro nasce dos gestos mais simples. E ajudar um estranho pode ser apenas o primeiro passo para encontrar a família que a vida ainda estava guardando.